Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Diretor-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia, Sr. Marc Lemaitre, e dizer que, efetivamente, sobre a sua intervenção ficamos com mais dúvidas, porque reconhecemos, efetivamente, o PSD reconhece que a saída do Reino Unido da União Europeia, com o Brexit, também com as novas exigências, novos compromissos europeus, nomeadamente com as questões da imigração, da segurança e outros compromissos muito exigentes, reconhecemos que, efetivamente, aquilo que eram as receitas europeias e também aquilo que será o novo quadro financeiro plurianual não será igual ao que tivemos no passado. Mas também entendemos que Portugal fez um esforço bastante significativo, precisamente no período em que assinámos um memorando de entendimento, em que o país esteve em situação de risco, de bancarrota, em que o país conseguiu superar todas as dificuldades e todas as condições impostas por uma troika em Portugal, mas superando todas essas dificuldades, e o governo anterior teve grandes responsabilidades sobre essa capacidade de resposta aos problemas que fomos encontrando, sentimos, na nossa perspectiva, que a Comissão Europeia não está a dar uma resposta justa àquilo que foi o esforço português e também as condições ainda que se exigem para que Portugal possa fazer uma recuperação segura, portanto, pelo menos no médio e longo prazo. Nessa perspectiva, também, o PSD entende que são necessárias mais receitas para o orçamento comunitário. E, aliás, portanto, nós fizemos propostas, fizemos um documento de entendimento com o Governo, nós atualmente somos o principal partido da oposição, e propusemos que as contribuições dos Estados-membros, das suas contribuições, passassem para 1,3% do rendimento nacional bruto e assim dessa forma pudéssemos contribuir fortemente para o aumento do orçamento comunitário. Mas propusemos também que os lucros do BCE passassem precisamente para o orçamento comunitário, o reforço de algumas das taxas aduaneiras, também entendemos que elas poderão reforçar o orçamento comunitário, mas também as multas que são cobradas às multinacionais possam ser aplicadas, portanto, também ou utilizadas no orçamento comunitário, as taxas sobre transações financeiras e sobre as plataformas transnacionais do setor digital possam contribuir também para o orçamento comunitário. Portanto, nós entendemos que existem várias formas do orçamento comunitário poder melhorar e poder dar uma resposta efetiva às necessidades dos diferentes Estados-membros. Portanto, não é justo, não é, na nossa perspectiva, correto, um olhar com uma só direção, na perspectiva da Comissão Europeia, para a lógica também, e também não só, portanto, também dar aqui uma nota importante, que aquilo que são os novos critérios que o Sr. Diretor-Geral chegou a abordar um pouco en passant, que esses critérios não são justos, portanto, para a atribuição dos fundos, nomeadamente agora as novas regras que implicam mudanças, nomeadamente com a questão dos imigrantes, com as taxas de desemprego, falou, portanto, de uma novidade para nós que tem a ver com a questão da escolaridade, com os índices de escolaridade. O PSD propôs, em determinada altura, que se pudesse utilizar o critério da densidade demográfica, um critério que nos parece justo, sobretudo para as regiões de convergência, e entendemos que essas poderiam ser, ou poderão ser, os caminhos de resposta para a melhoria daquilo que são as perspectivas orçamentais e os envelopes financeiros para cada um dos Estados-membros, nomeadamente para o caso português. A informação que nós conhecemos é que Portugal vai sofrer cortes nesta nova programação. Se juntarmos aquilo que é a tradicional política de coesão e se juntarmos também aquilo que é a perspectiva do primeiro pilar das ajudas ao nível da PAC, Portugal vai sofrer cortes de cerca de 6%, 6 pontos percentuais. O que significa que, na nossa perspectiva, para além de não ser justo, há uma visão errada quando nós entendemos que existem
povos europeus, portanto, que estão a aumentar as suas dotações, nomeadamente a Grécia, portanto, nomeadamente a Itália, nomeadamente a Espanha, que vêem os seus orçamentos reforçados. Por isso, na nossa perspectiva, entendemos, portanto, que há aqui um olhar pouco justo, ao contrário daquilo que o Sr. Diretor-Geral disse, portanto, em relação a Portugal não há um olhar justo. E deixava-lhe algumas perguntas. Primeiro, como é que interpreta este corte para Portugal, tendo em conta, portanto, estas áreas em que Portugal tem gestão própria ao nível destes fundos, mas também gostava de saber se acredita que vamos poder melhorar estes valores, se ainda estamos a tempo do Governo português conseguir negociar com Bruxelas uma melhoria dos valores e atingir pelo menos os mínimos que atingimos na anterior programação, em período difícil, em período de troika, em período que se desconfiava de Portugal. E também gostava de saber se há uma perspectiva de que os prazos que estão em cima da mesa antes das eleições europeias sejam cumpridos. Para finalizar, 2 ou 3 notas que têm a ver com a questão da atual reprogramação dos fundos comunitários e o contributo que ela pode dar para a lógica da nova perspectiva do quadro financeiro plurianual 2020-2030, vamos chamar assim, ou 2027. Nessa perspectiva, gostava de saber como é que entende, até ao dia 2, Portugal estava, aliás, não só Portugal, todos os Estados-membros estavam sujeitos a indicadores de desempenho no âmbito daquilo que eram os fundos comunitários, no cumprimento de objetivos e, efetivamente, nós desconhecemos totalmente esses indicadores, esses resultados de Portugal. Conhecemos a execução financeira dos fundos comunitários, mas não conhecemos aquilo que são os indicadores. Se a nova perspectiva vai ser muito na perspectiva de indicadores, como é que entende aquilo que está a acontecer em Portugal? Mas também ao nível das estratégias regionais de especialização inteligente, das estratégias nacionais e nacionais de especialização inteligente, que nós não conhecemos os resultados dessas estratégias, muito menos a sua aplicação. Gostava que nos desse o seu ponto de vista sobre essa questão, porque vai ter implicações fortíssimas na nova programação, na nova lógica de abordar os fundos comunitários. Para já, ficava-me por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.